Muito obrigada, Rui Faria da Cunha, por ter aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar de uma realidade muito específica, ou seja, fundamentalmente da presença de ex-alunos da Universidade de Coimbra na Bélgica, que criaram recentemente uma associação. São muitos, seguramente, criaram uma associação e é o presidente dessa associação. Sei que, para além de ser presidente dessa associação, é também presidente da Câmara de Comércio Belgo-Lusa e faz parte também do Conselho da Diáspora. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui no podcast. Obrigado pelo convite. E começava exatamente por lhe pedir que nos explicasse porque é que criaram esta associação dos ex-alunos de Coimbra na Bélgica, o que é que pretende fazer com essa associação. Gostava que partilhasse connosco, ou seja, hoje falamos da Europa, mas na perspectiva dos portugueses que estão em Bruxelas. Com muito gosto, muito obrigado pelo convite, antes de mais. De facto, foi por iniciativa, por impulso, se quiser, da Reitoria da Universidade de Coimbra. A reitoria tem um vice-reitor responsável pelos alumni, como nós dizemos, antigos alunos, e também pelas relações internacionais, o professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, que entendeu durante o seu mandato estabelecer uma rede de associações de antigos alunos pelo mundo. Nós estamos espalhados pelo mundo, como é, aliás, o caso de muitas outras universidades portuguesas que enviaram para o estrangeiro muitos dos seus antigos alunos. E nós também, em Coimbra, partimos, muitos de nós, para o estrangeiro, nomeadamente aqui para a Bélgica, e o professor Dr. João Nuno Calvão da Silva decidiu, enfim, nomear-me embaixador alumni da Universidade de Coimbra aqui nesta região, onde estou, há 20 anos, e eu comecei esse trabalho de mapeamento, de levantamento de antigos alunos, antigos colegas, e chegámos a uma conclusão que éramos bastantes. Neste momento temos uma lista com uma centena de antigos alunos só aqui na Bélgica, e dos quais 22 decidiram no dia 1 de dezembro do ano passado criar esta Associação dos Antigos Alunos. A intenção, é claro, é estreitarmos laços, é conhecermos melhor, mas vai além das fronteiras da Bélgica, porque nós vamos fazer parte e fazemos parte da rede dos antigos alunos, que é mundial. Portanto, hoje em dia, com o impulso, a motivação, digamos, da reitoria, nós estamos a assistir à criação de outras associações congêneres da Universidade de Coimbra, portanto, espalhados pelo mundo, e nós faremos parte dessa rede. E aqui na Bélgica, disse que há 100 ex-alunos da Universidade de Coimbra que já conseguiram localizar, esses 22 entraram na associação e são fundamentalmente pessoas que estão ligadas às instituições europeias, estão fora das instituições. Certo, porque era de esperar que de facto uma boa parte trabalhasse nas instituições europeias, e é o caso em todas as instituições europeias, mas também existe de facto uma quantidade significativa, talvez um terço destes 100, que trabalham no setor privado, que estão espalhados por consultoras, por empresas multinacionais ou belgas, e esses é um pouco mais difícil encontrá-los, mas temos conseguido, porque estão um pouco mais, não digo escondidos, mas digamos que a sua presença é um pouco menos notada. Nas instituições é um pouco mais fácil de identificar, até porque há todo o efeito de bola de neve, porque alguém conhece alguém que depois nós acabamos por conhecer. No setor privado tem sido um pouco mais difícil esse levantamento, mas a verdade é que estão também no setor privado, cerca de um terço dos tais 100 que nós já levantámos estão no setor privado. Na direção da associação, somos 5 na direção, portanto eu estou a presidir com muito gosto, e depois temos uma pessoa, portanto um colega do Parlamento, um colega do Conselho e um colega da Comissão, e depois temos uma colega que está no setor privado, tal como eu. Portanto há também um equilíbrio de género e de setores em que trabalhamos na própria direção da associação. E referiu que tem contacto com associações com géneros noutros países. O facto de estarem em Bruxelas, junto às instituições europeias, dá à vossa associação na Bélgica um caráter diferente? Com certeza, com certeza. Ainda não tivemos muita ocasião de nos encontrarmos pessoalmente com outros colegas de outras associações. Os contactos têm sido mantidos à distância, mas claramente quando sabem que foi criada aqui em Bruxelas uma associação de antigos alunos, pensam também em Bruxelas como capital da Europa e não apenas capital da Bélgica, como todos nós que aqui trabalhamos e vivemos. Por isso é possível que, por esse facto de estarmos aqui em Bruxelas, tenhamos mais visibilidade, talvez, ou sermos mais procurados
por outras associações do que outras associações que estão espalhadas pelo mundo e que não têm essa característica de estarem também numa capital europeia. Mais do que europeia, também da União Europeia. Exatamente. E o facto de estarem próximo das instituições leva a que, por exemplo, tenham alguma função de proximidade com as instituições europeias, de acompanhar o que se está a decidir na União Europeia, nas instituições europeias, ter um efeito multiplicador das políticas europeias junto, digamos, de outras associações noutros países ou em Portugal. Há esse fenómeno existe ou não existindo, porque sei que são de criação recente. Também, é uma das vossas ambições? É, sem dúvida, mas se me permite também alargar um pouco a nossa conversa para o âmbito da Câmara de Comércio e do Conselho da Diáspora, porque eu tenho, de facto, também o prazer de presidir a Câmara de Comércio e sou membro do Conselho da Diáspora, que são instituições bem mais maduras. O Conselho da Diáspora, portanto, já tem mais de 10 anos e a Câmara de Comércio 85. E quer numa, quer noutra instituição, existe também essa ideia de que estarmos aqui significa estarmos próximos também dos decisores públicos, dos que decidem de facto as políticas públicas europeias, que vão ter um impacto não só na União Europeia, mas além das fronteiras da União Europeia. E quando olham para a Câmara de Comércio e para o Conselho da Diáspora, com uma presença que também temos aqui, também é nessa ótica de aproximar os nossos interlocutores da realidade europeia. Portanto, esta rede que nós temos aqui em Bruxelas, que é acionada, não é, quando é necessário, permite-nos ter, de facto, uma proximidade muito maior do que seria o caso se estivéssemos a falar de Portugal, neste caso de Lisboa ou de outra cidade portuguesa. Por isso, a Câmara de Comércio, por exemplo, que fez agora 85 anos, como eu dizia, sempre foi vista como uma Câmara de Comércio puramente bilateral. Até que em 2019, quando esta direção assumiu portanto, a presidência, decidimos reposicionar a Câmara de Comércio para ser a Câmara de Comércio de Portugal junto à União Europeia. E, nesse sentido, começámos a desenvolver uma série de programas, de eventos, mesmo de comunicação, de ferramentas de comunicação, que nos permite levar mais informação de Bruxelas para Portugal, mas também muita informação de Portugal para aqui. No fundo, é tentar estabelecer essa ponte. Quando diz trazer informação de Portugal para aqui, está a pensar na capacidade ou na possibilidade de influenciar as políticas europeias? Também. A Câmara de Comércio está inscrita no Registro de Transparência, porque achámos que era importante estarmos inscritos. Portanto, tem que respeitar o Código de Conduta. Neste momento, há um processo de inscrição do Conselho da Diáspora Portuguesa também, pelo mesmo motivo. Concretamente, nós organizamos por vezes eventos aqui em Bruxelas ou noutras cidades europeias, mas que trazemos empresas portuguesas para cá, para falarem de temas como, por exemplo, a economia azul, a economia do mar, e nesses eventos nós procuramos trazer também os formuladores de políticas públicas. Temos parlamentares, nomeadamente portugueses, mas também direções gerais relevantes da Comissão Europeia, Direção-Geral Mar, mas também Energia, às vezes Ambiente, outras, e às vezes também instituições como o Banco Europeu de Investimentos estão presentes na mesma sala, no mesmo momento, com empresas belgas e portuguesas, a discutir temas de negócio, não é? de estabelecimento de parcerias entre os dois países, mas com a presença, com o testemunho também das instituições europeias, para justamente haver essa ponte. O Banco Europeu de Investimentos é sediado no Luxemburgo, mas tem aqui a sua representação. Com certeza. E nós temos tido essa preocupação sempre que podemos. Também no Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se celebra no dia 5 de maio de cada ano, a Câmara de Comércio também tem uma ação que procura trazer para o mesmo local todos os agentes lusófonos aqui da Bélgica, nomeadamente câmaras de comércio bilaterais, também temos agências de promoção do comércio e investimento ou simplesmente as embaixadas, e convidamos sempre pessoas da Comissão Europeia e do Parlamento para estarem presentes, para conhecerem uma realidade mais próxima, não é, deles, e nesse sentido acho que é importante o papel que nós temos vindo a desempenhar para aproximar as instituições do tecido empresarial e das empresas. Não, isso é muito importante. Eu também tive uma experiência na Comissão Europeia, fui funcionário da Comissão Europeia há muitos anos e, de facto, a Comissão Europeia que faz as propostas legislativas normalmente procura trazer para as propostas legislativas digamos, o consenso mais alargado, no sentido de integrar em cada uma das propostas aquilo que são os interesses diversificados dos Estados-membros. Poder-me-á responder, mas para isso existem as instituições. Existe uma representação permanente, existem os deputados europeus,
europeus portugueses, tudo isso. Mas, de facto, há o outro lado, e o outro lado é uma participação cidadã que representa interesses diversificados, que, aliás, é uma prática que todos os Estados-membros, ou melhor, grande parte dos Estados-membros, têm aqui em Bruxelas e de forma sistemática. Portanto, não são, digamos, muitos Estados-membros têm instituições dessa natureza exatamente para influenciarem também as políticas europeias. Influenciar no sentido em que trazem para a decisão política aquilo que são os interesses nacionais. Com certeza, é perfeitamente normal. Nós organizaremos em breve aqui em Bruxelas um evento em que vamos discutir a regulamentação do lobby. É importante discutir a regulamentação do lobby e, como em Portugal parece-nos que não estão a avançar como deviam, não é? Com a velocidade que gostaríamos, a regulamentação do lobby, nós queremos trazer o contributo também da parte belga e, sobretudo, do enquadramento europeu. Então vamos ter um evento com a participação de alguém que virá de Portugal para falar sobre o ponto de situação da regulamentação do lobby. Teremos um especialista belga na matéria, mas também iremos convidar a Associação Europeia de Lobistas para nos dar uma perspectiva europeia do lobby. Portanto, estamos perfeitamente alinhados nessa mesma ideia, que é importante haver essa parceria, não é? Essa colaboração, esse contacto permanente entre, digamos, a sociedade civil, entre as empresas, as ONGs, as associações de interesses mais diversas e os formuladores de políticas públicas, para que no fim do dia, se podemos dizer, as políticas públicas estejam o mais próximo possível da realidade e das pessoas. No fundo, acho que é essa a intenção de qualquer formulador. Pois, eu acho que isso é muito interessante, e eu há bocadinho dizia que tinha que respeitar um código de conduta. Claro. Evidentemente, é uma forma que o Parlamento Europeu olha para essa participação, ou melhor, olha para essa participação de uma forma completamente transparente, claro, no sentido de se conhecerem quem são os interlocutores, de terem que respeitar um código de conduta, mas é uma forma de se ouvirem instituições diversificadas que podem, de facto, contribuir para a definição das políticas. Com certeza. Porque quando nós estamos a definir as políticas europeias, estamos a legislar para 27 Estados-membros. 27 Estados-membros que têm uma grande diversidade política. Quer dizer, quando nós olhamos para o nosso país, nós sabemos a diversidade que existe em Portugal, mas quando olhamos para os 27, a diversidade torna-se ainda maior e, digamos, a representação institucional não é suficiente. Concordo inteiramente. E voltando agora à Associação dos ex-alunos da Universidade de Coimbra, que me parece que é uma ideia muito original, existe também uma rede europeia. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar neste podcast com um representante dessa rede europeia, que também tem aqui um núcleo na Bélgica, que associa investigadores portugueses que estão aqui na Bélgica, quer ainda no âmbito do programa Erasmus, ou já como professores, como investigadores em centros de investigação. Têm contactos com este tipo de associações, outras que não os alunos da Universidade, os ex-alunos da Universidade de Coimbra? A nossa intenção é fazê-lo, de facto ainda não tivemos a oportunidade, uma vez que a associação é muito recente, mas sim, nós começámos já a fazer esse levantamento. Sabemos, por exemplo, que há também, pelo menos em criação, associações de antigos alunos de outras universidades que se vão criar aqui na Bélgica. Nós estamos muito interessados e vamos certamente... Mas até hoje a Universidade de Coimbra é a única que tem esse tipo de associação. É a única. Portanto, a Universidade de Coimbra, a nossa associação, ela foi formalmente constituída como uma associação de direito belga. Portanto, tem um registro aqui na Bélgica, tem uma sede aqui na Bélgica. Sabemos que há outras associações que estão em criação e nós estamos a incentivar muito para que se venham a constituir como associações de direito belga, para podermos também ter mais representatividade como país, não só como Universidade de Coimbra, mas como país aqui, sobretudo a este nível, não é, da academia. Temos a ideia também de entrar em contacto em breve com as associações de investigadores, que sabemos que existem. Eu já estive em contacto recente com o presidente da PARSUC no Reino Unido, que é realmente muito ativa, e queremos estabelecer esse tipo de parceria, de contactos com essas associações de investigadores que nos vão ajudar em qualquer momento a criar um evento, a ter algum tipo de comunicação conjunta, que possamos juntos, não é, termos uma voz mais forte também aqui nesta bolha onde vivemos, que é Bruxelas, mas além de Bruxelas, portanto, no país que é a Bélgica, que é um país que é um país que é parceiro de Portugal desde que Portugal foi fundado, não é? Desde o século XII, e nós queremos também reforçar esses vínculos históricos que temos com a Bélgica para os trazer para os dias de hoje e projetá-los no futuro.
Mas nós já falámos sobre a relação que têm com pessoas que estão, por um lado, nas instituições, onde têm ex-estudantes de Coimbra, nas instituições europeias, na Comissão Europeia, no Secretariado-Geral do Conselho, no Parlamento Europeu, no BEI, no Banco Europeu de Investimentos, mas também no setor privado, como referiu. Mas digamos que a comunidade portuguesa na Bélgica há, digamos, duas dimensões. Há uma dimensão que nós chamamos dos portugueses junto às instituições e há uma dimensão que é associada à imigração tradicional na Bélgica e que já vem fundamentalmente desde os anos 60 e que nunca deixou de crescer, portanto continua a existir. Também tem relação, e disse-me que era do Conselho da Diáspora, portanto também tem alguma relação com essas comunidades. Também encontram nessas comunidades ex-alunos ou têm um contacto com essas comunidades mais ligadas a uma imigração tradicional? Não muito, para ser franco, não muito. Os alunos que pertencem neste momento à associação, ou os ex-alunos que pertencem à associação, e que estão no setor privado, por exemplo, eles são desta mais recente vaga de imigração. Pois. Portanto, da recente vaga de imigração mais qualificada e não da tradicional vaga de imigração dos anos 60. Certamente teremos que fazer um trabalho de levantamento de antigos alunos da Universidade de Coimbra nessa comunidade portuguesa de uma, digamos, imigração mais tradicional. Certamente que haverá. Não temos ainda um levantamento dessa realidade. Penso que poderemos fazê-lo, iremos fazê-lo. Um dos membros fundadores da nossa associação, ele é funcionário do Consulado de Portugal aqui e eu acredito que no Consulado será mais fácil chegar a essas pessoas do que aqui na chamada bolha europeia, onde não há certamente um contacto tão próximo com a comunidade portuguesa mais tradicional aqui na Bélgica. A minha questão tem exatamente a ver com o facto de ter utilizado a bolha europeia, Sim. porque a bolha europeia é mais instituições. Sim. E foi por isso exatamente que eu coloquei esta questão. Porque a comunidade portuguesa aqui, eu também já falei com a Presidente da Confederação das Associações de Portugueses na Bélgica, mas na Bélgica, aliás, eu converso muitas vezes com os meus colegas italianos, com os meus colegas espanhóis, que têm uma situação muito semelhante. Existem claramente duas comunidades. A comunidade das instituições, da bolha, como referiu, e a comunidade, digamos, da imigração tradicional. E agora uma última questão que gostava de lhe colocar é uma associação muito recente. Têm um projeto que tem uma ambição, digamos, para a associação, mas a minha questão é, por exemplo, têm uma intenção, há uma intenção do Governo de Portugal, que é de aumentar a presença de funcionários portugueses nas instituições europeias. Por exemplo, acha que isso é uma dimensão que vos interessa, que acham que podem trabalhar nessa área, uma vez que são normalmente ex-alunos da Universidade de Coimbra, têm um peso grande, uma parte significativa dos membros da associação são funcionários das instituições europeias. Isso também é um domínio que vos possa interessar ou ainda não colocaram isso na agenda? Não, está de facto na agenda, já falámos sobre este tema que nos preocupa a todos, não é? Como portugueses que aqui residimos, nós sentimos que de facto poderíamos ter uma presença mais importante nas instituições europeias, que deveríamos ter mais jovens, não é? Devíamos ter mais diretores gerais, que neste momento acredito que nem sequer tínhamos nenhum. E então nós como é que podemos contribuir? É dentro de cada, digamos, centro de influências ou cada local onde trabalhamos, tentar encontrar oportunidades, tentar motivar os jovens a vir fazer um estágio, a participar num estágio Blue Book, por exemplo, da Comissão Europeia, ou aqui no Parlamento Europeu também haverá estágios, com certeza, onde os estudantes portugueses podem participar mais e nós, como pessoas que estamos cá, podemos dar essa mão, não é? Podemos dar essa ajuda, não só em termos de envio de informação para lá, para Coimbra, que poderá ser disseminada depois pela própria Universidade para os antigos alunos. Portanto, há dezenas de milhares de antigos alunos que estão levantados numa base de dados na Universidade de Coimbra, que é controlada pela reitoria. Nós não temos, por questões de RGPD, acesso a essa base de dados. No entanto, podemos, através da Universidade de Coimbra, fazer chegar a todos os antigos alunos informações que recolhemos aqui em Bruxelas. Cada um de nós poderá contribuir, de facto, para que a nossa presença aqui seja mais forte, mais perene também, e que possamos almejar depois a ocupar os cargos mais altos da hierarquia da União Europeia, que me parece que Portugal necessita e merece realmente esta representação.
Exatamente, porque a universidade pode ser um veículo importante de divulgar, por exemplo, os estágios do Livro Azul, claro. Os estágios na Comissão, que são os estágios aqui no Parlamento, no Secretariado-Geral do Conselho, que são estágios para recém-licenciados e é uma forma de entusiasmar as pessoas a fazerem um estágio que muitas vezes é o primeiro passo para mais tarde poderem vir a concorrer a um posto nas instituições E para a europeias. Associação ter mais membros também. Exatamente, claro. E para a Associação ter mais membros, claro. portanto, vão mobilizá-los lá logo à saída da escola. É isso mesmo. Muito obrigada por ter participado e por ter partilhado connosco aquilo que é, digamos, o objetivo, a ambição da vossa associação dos ex-alunos da Universidade de Coimbra na Bélgica. Muito obrigado.